Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro. Na aula de hoje nós iremos fazer a questão número 121 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão de física que trata de circuitos elétricos e vamos para a leitura do enunciado. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual serão instalados 2 chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, cada um com um consumo de 5,5 kW. A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Sabe-se que, quanto maior for a área da seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar, porém, maior será o seu custo. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação. Então você precisa de um cabo que tenha uma área da seção reta, uma grossura suficiente para atender o circuito, mas não demais, porque aí fica mais caro. Então você tem que achar o de menor área que atenda a corrente que você precisa. No quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico com suas correspondentes correntes máximas. Então o cabo de 0,5 mm² aguenta no máximo 12 amperes e assim por diante. Comando: o cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem a área da seção reta em milímetros² igual a... Então a gente precisa responder, qual cabo vai aguentar essa ligação aí e tal. Então para isso, para a gente descobrir qual a área desse cabo, a gente vai precisar saber, pela tabela, qual que é a corrente então necessária que vai passar por esse cabo. Vamos pensar então nesse circuito. Então você tem 2 chuveiros que podem ser ligados simultaneamente. Cada um deles tem uma potência aí de 5,5 kW. A voltagem do circuito é 220 volts. E eles podem ser ligados simultaneamente, ou seja, enquanto cada um tem uma potência de 5,5 kW, mas se eles estiverem ligados simultaneamente, a potência utilizada nesse circuito, a potência necessária, é o dobro de 5,5, porque como eles podem ser ligados juntos, em algum momento você pode precisar de 2 vezes 5,5, que é 11 kW. De potência quando eles estão ligados juntos. Então a gente tem que fazer conta com esse 11, porque se a gente fizer com 5,5, você vai encontrar um cabo que só dá para ligar um deles de cada vez, não dá para ligar simultaneamente, que não é o caso. Então, se eu tenho uma potência, a quantidade de energia por tempo gasta, e eu tenho a voltagem do sistema, eu consigo encontrar então qual que é a corrente elétrica nesse sistema que funciona com essa diferença de potencial e gasta essa quantidade de energia por segundo. Como? Se a gente lembrar dessa relação de potência aqui, a potência é o produto da voltagem pela corrente. Se eu tenho a potência do circuito, ou dos resistores do circuito, e tenho a voltagem do circuito, eu consigo determinar qual que é a corrente que passa ali com essa potência, dissipando essa quantidade de energia com essa diferença de potencial. Substituindo, o que a gente tem? A gente tem a potência, que é 11 kW, só que a unidade padrão de potência é watt. O kilowatt significa vezes 10 a 3, ou 1000 watts. Então 11 kW são a mesma coisa que 11.000, ou 11 vezes 10 a 3 watts. Isso é igual a 220 vezes a minha corrente. Se eu quero a corrente, eu passo essa corrente para o lado de cá, passo a diferença de potencial para o lado de cá dividindo, e aí você vai ter 11.000 dividido por 220, que vai dar 50 amperes. Unidade padrão de corrente, porque a gente fez a conta com unidade padrão de potência e unidade padrão de voltagem. Se você tivesse feito a conta com 11, seria encontrar um 0,05 amperes, que é quiloamperes, que você teria ali no final das contas. Então, se para um circuito com essa diferença de potencial
e gastando uma energia por tempo de 11 kW, eu preciso, circula nesse circuito uma corrente de 50 amperes. Logo, se a gente olha na tabela, a gente vai ver o seguinte: você vai ter aí que o fio de área 2,5, por exemplo, ele aguenta uma corrente máxima de 31. O fio de 6 aguenta uma corrente de 54. Se eu preciso, quando esses dois chuveiros estiverem ligados juntos, a corrente no circuito vai ser de 50, eu vou precisar de um fio de área 6 milímetros quadrados para atender aqui, porque esse fio aguenta até 54 amperes. Como eu preciso de 50, ele vai ser o adequado. Aqui embaixo tem um de 16 também, 16 milímetros quadrados, que aguenta aí uma corrente de 100 amperes, que atende também, ele também atende, porque uma corrente de 100 amperes é maior do que 50, beleza, só que esse fio vai ser mais caro, porque a área dele é maior, ele vai ser mais largo, mais grosso. Logo, o de menor área que aguenta a corrente necessária é o de 6 milímetros quadrados, que é o que está constando aí na alternativa D. Ela é a alternativa correta. Então, essa é uma questão que envolve cálculo de potência elétrica para a gente descobrir a corrente e com a corrente descobrir a área do fio necessária. E é assim que se faz essa questão.